Bom dia, gente. Meu nome é Renata Baruel e hoje a gente vai falar sobre obesidade e insulina. Vamos entender como é que funciona esse negócio. Eu preciso entender que quando eu tô acima do peso, constantemente os meus níveis de insulina eles estão alterados. Eles estão acima do normal. E o que que isso é ruim? É ruim porque o que que a insulina faz? A insulina pega o açúcar do meu sangue e põe dentro da célula para dar energia. E o açúcar em excesso, a insulina transforma em gordura. Pois é, e armazena. Além disso, quando constantemente eu tô com os meus níveis de insulina alto, acontece outra coisa ruim. Como toda hora eu tô com a insulina alta, o meu corpo acaba criando uma resistência a essa insulina. Então eu tô com o nível de insulina alto, mas eu continuo com o meu açúcar alto no sangue. E aí, dali a pouco, eu tô com problema de saúde, eu tô com diabetes, né? E então isso é ruim. E tem, gente, uma terceira coisa ruim que o nível alto de insulina faz. O hormônio responsável por tirar a gordura de dentro da minha célula e queimar, que é tudo que a gente quer, ele é inibido com esse alto nível da insulina no meu sangue. Então acontece o quê? O que me faz engordar, o tempo todo tá o nível acima. E o que me faz emagrecer, o tempo todo tá baixo. Então, porque não tem como os dois estarem altos no sangue. Então, cria uma condição no meu corpo que não só tá me levando pro diabetes, tá me levando para problemas de gordura no corpo, esse tipo de coisa, colesterol alto e tal, mas também tá criando uma condição praticamente impossível de eu perder peso, né? E aí não adianta o que faça, eu não consigo perder peso mesmo reduzindo as calorias do meu dia a dia. E tem algumas coisas que a gente consegue fazer na nossa alimentação, gente, que melhora demais essa condição. Que é o quê? Por exemplo, a gente sabe que o glucagon é produzido pelo pâncreas. E ele é produzido, o estímulo dele vem através do consumo de proteínas. Então, se eu como proteínas saudáveis no meu corpo, eu já tô melhorando um pouquinho. Por quê? Porque eu tô melhorando, eu tô dando condições da produção desse glucagon. Outra coisa, o consumo de gorduras saudáveis. Gordura saudável, gente, não é da picanha nem da batata frita, tá? Desculpa falar. Mas as gorduras saudáveis, elas vêm do quê? Elas vêm de alimentos, por exemplo, como azeite extra virgem, gergelim, castanha do Pará, amendoim, que mais? Os peixes, todos esses alimentos que têm gorduras saudáveis, eles fazem o quê? Eles criam uma condição que o meu açúcar, como é que eu vou falar? Eles favorecem o açúcar não entrar tão rápido no sangue. Então, ele ajuda a segurar a velocidade que o açúcar entra no meu organismo. Então, ele também cria uma condição muito boa, preventiva, né? Agora, tem pessoas que falam assim, mas pessoas acima do peso. Não, mas eu me alimento saudável, eu me alimento super bem. A gente tem que entender um pouquinho esse negócio do saudável, né? Porque saudável, a gente tem que entender o saudável dentro de um contexto, né? Não adianta eu pegar o alimento em si e falar é saudável ou não. Depende. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe-se hoje, tá? A ciência, não é a Renata. A ciência nutricional fala que hoje o criminoso da nossa alimentação, todo mundo pensa que é gordura, que é isso, que é aquilo, lógico que é. Mas o criminoso da alimentação moderna é o alimento de alto índice glicêmico. Aquele alimento que quando eu como, muito rápido, eu tô com uma quantidade de açúcar absurda no meu sangue. Então, a maioria dos nossos alimentos hoje, infelizmente, eles são de alto índice glicêmico. E por isso que vem sendo de anos pra cá, e não são muitos anos não, gente, são poucos anos pra cá, de repente, esse caso de todo mundo acima do peso. Se você for olhar, há 50 anos, era meia dúzia ali que era acima do peso. Hoje em dia é meia dúzia que é no peso. Então, por quê? Porque a realidade da nossa alimentação mudou. O jeito que a gente faz, o jeito que a gente prepara, o jeito que o alimento é feito, né? A matéria-prima dele já não é tão saudável assim, infelizmente. Mas existem alimentos que são conhecidos como saudáveis e têm alto índice glicêmico. Vou dar um exemplo para vocês. Uva passa, mamão, mandioca, batata doce, pipoca, ai, pipoca é uma delícia. Que mais? Beterraba, são alimentos que, se você for olhar ele em si, são alimentos saudáveis. Mas, dependendo do contexto que eu como esse alimento, ele não é muito bom assim. Por exemplo, se eu como um alimento de alto índice glicêmico completamente sozinho, ele é péssimo. Mesmo ele sendo conhecido como saudável. Porque eu sei que existem maneiras de eu diminuir o índice glicêmico de um alimento.
Se eu como com aquele alimento, na mesma refeição, muita fibra e muita proteína, sabe-se que naturalmente aquele alimento de alto índice glicêmico, o índice dele abaixa, né? Porque existe junto ali proteína e fibra. Agora, se eu como ele sozinho, sabe aquela hora que você acaba de acordar à tarde, de um sábado, de domingo, que quem é mãe nem sabe mais o que é isso, mas que dá aquela vontade de comer aquele docinho, nossa, é o pior horário para eu comer um alimento de alto índice glicêmico, por exemplo, né? Porque eu vou ter um pico de açúcar absurdo no meu sangue. Então, eu preciso entender que o saudável, ele tá dentro de um contexto, né? E o que a gente vai falar? No próximo vídeo, eu vou falar exatamente sobre como normalizar esses níveis. Como que então eu vou normalizar? Eu vou baixar os meus níveis de insulina, aumentar os meus níveis de glucagon e começar a caminhar para uma vida mais saudável, independente de perda de peso. Eu tenho que entender que a perda de peso, ela é saudável, por quê? Porque ela dá condição para o meu corpo de funcionar melhor. E a gente não tá falando aqui de estética, a gente tá falando de saúde. Então, normalizar esses níveis. E, gente, a decisão mais importante é a decisão de ser saudável. Porque a de emagrecer, a hora que eu tô de saco cheio, eu desisto dela. Mas a de ser mais saudável, todos os benefícios, eu acabo fazendo as minhas escolhas, não porque eu quero perder peso não, mas porque eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero me sentir melhor, eu quero colocar a roupa e me sentir bem, eu quero ter disposição para brincar com os meus filhos, sentar no chão, levantar, correr, não é? Então, essas são as decisões. E quando eu decido ter uma vida mais saudável, as minhas escolhas alimentares, elas não têm sofrimento. Por quê? Porque elas vão me levar exatamente para essa vida que eu quero ter. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. E para quem quiser saber mais sobre os carboidratos, alto índice glicêmico, esse tipo de coisa, já existem vídeos no canal. Dá uma olhada lá, carboidrato, vilão ou herói, como emagrecer, enfim, tem vários aí que vocês dão uma fuçada lá e olham. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.